processo obsessivo geralmente pega toda a família, né? E o que acontece? As pessoas geralmente confundem o processo obsessivo com o fato de eles serem catalisadores de energia negativa. O processo obsessivo pega tudo na casa, né? Muitas vezes por falta de oração, falta de vigilância, né? A gente acaba sofrendo, a gente não pode esquecer que nós sofremos a influência dos espíritos o tempo inteiro. Nós convivemos com os espíritos o tempo todo, não é só dentro de uma casa espírita, né? Kardec, quando perguntou para os espíritos aonde eles ficavam, os espíritos foram claros, eles estão por toda parte. Então, dependendo da nossa vibração, nós vamos atrair ou os espíritos bons ou os espíritos necessitados, dependendo do comportamento que nós tivermos, né? No caso de uma obsessão dentro de uma família, nós sabemos que a obsessão acontece por algum problema que nós temos no passado, alguma dívida do passado que nós temos que resgatar, né? Se nós estivermos invigilantes, não nos apegarmos à oração, a um tratamento espiritual, essa obsessão vai automaticamente influenciar a família inteira. E influencia também os animais. Porque o que significa a obsessão? Nós estamos convivendo com os espíritos necessitados, que estão presentes ali onde a gente está, né? E esses espíritos, eles nos atacam, eles nos influenciam nas nossas decisões de forma negativa, né? E como os animais, eles conseguem ver esses espíritos, eles sentem aquela energia negativa, né? E eles podem, inclusive, chegar a adoecer com tudo isso. Mas o que acontece no fato deles serem catalisadores, isso já não existe. Eles falam que os animais são catalisadores de energia negativa, por quê? O fato que eles podem, por exemplo, uma doença que ia pegar em mim, vai pegar neles. Isso não existe, né? Se nós acreditamos realmente num Deus bondoso, num Deus que é Pai, que é todo justiça, né? Ele não vai permitir que uma criaturinha sofra à toa por um mal que nós cometemos, né? Mas eles podem, sim, sofrer os efeitos de uma obsessão que está numa família. Olá, estamos de volta com a última parte de Mistérios de hoje, falando sobre a espiritualidade dos animais. Norberto, o amor e a fidelidade dos animais com seus tutores pode vir de vidas anteriores? Nós não podemos afirmar que o animal reencarnante ele traz a lembrança do seu ex-dono para reencontrá-lo numa nova vida. Mas nós podemos entender que o animal vai fazer parte para o desenvolvimento do amor do indivíduo, do encarnado. Porque é através do toque, através do cuidar, que se desenvolve a caridade, se desenvolve o verdadeiro amor. Então, muitos indivíduos que não têm como se dedicar, como praticar o bem para um nascituro, não tem filho, ele transfere todo esse amor, que seria um amor filial, para um animal. Então nós temos animais que são muito melhor, muito mais bem tratados do que indivíduos encarnados, do que pais e filhos. Por quê? Porque nós temos essa centelha do amor dentro de nós que tem que ser transferida. Então nós transferimos para os animais, transferimos para plantas, para tudo aquilo que nós queremos bem, inclusive para objetos inanimados. Um indivíduo que tem uma coleção de selos, coisa que hoje já está fora de moda, mas é uma coisa de alto valor para o proprietário da coleção de selos. E ele dedica todo o seu amor para aquela coleção de selos. Então o amor serve para quê? Para que nós desenvolvamos essa centelha da relação do bem viver, do bem fazer para com todos. E os animais, os seres inferiores da natureza, servem para nos auxiliar em trabalhos e servem para que nós desenvolvamos esses sentimentos junto com eles. Norberto, e quando acontece o contrário? Os animais são maltratados. Esses maltratos que eles sofrem pode ser alguma sentença de vidas anteriores? Não obrigatoriamente, porque quem tem dá para quem não tem. Se eu transfiro amor e carinho para um animal, como eu transfiro para um ser humano, eu receberei de volta o amor e o carinho. Se eu maltrato um animal,
Esses princípios espirituais que estão contidos nesse animal, que formulam as ações inteligentes desse animal, vão absorver tudo isso e vão ter isso dentro deles. Então, como justificar a raiva de um indivíduo? Como justificar o ódio de um indivíduo? Porque ele sabe odiar. Ninguém faz o que não sabe. Então, onde ele aprendeu isso? Com os princípios espirituais que sofreram atrocidades em algum instante da existência. Quando? Não se sabe. A Terra tem 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos. O universo, segundo a teoria, 15 bilhões de anos, é muito tempo. E antes disso, de lá para cá é tudo achômetro. Então nós achamos e criamos as teorias. Então, a teoria que mais se coaduna com as nossas verdades é a que nós aceitamos. Então, esses seres estão em processo evolutivo, aprendem, absorvem tudo o que acontece com eles e vão fazer parte do ser mais evoluído. Qual? Os seres humanos. Então, o espírito não é uma criação mágica, clique. Ele vem evoluindo, são agregações de princípios espirituais que vão fazer com que o indivíduo tenha resoluções das suas faculdades, não só dos órgãos dos sentidos. O órgão do sentido é material. Sensibilidade eu não compro no supermercado. Razão eu não compro na farmácia. Discernimento eu não compro pela internet. Agora, um olho eu posso comprar pela internet. O tato eu posso comprar, eu posso fazer um transplante de pele. Então, os órgãos do sentido são mecânicos, são físicos. O espírito não é físico, ele é outro departamento, é outra força da natureza com resoluções inteligentes. Sim. Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E nós somos criados à imagem e semelhança de quê? De Deus. Semelhança em quê? Em inteligência. Deus é a inteligência suprema e nós, seres inteligentes da criação. Márcia, antes de você fazer a sua questão para o Norberto, me responde uma coisa. Se Deus criou todos os seres vivos, por que ele reservou a possibilidade de salvação só para o homem? Porque o ser humano, né, é o único que tem vontade e liberdade. Então, o único que é livre para decidir entre fazer o bem e entre fazer o mal é o ser humano. Então, por isso que o plano de redenção e de salvação foi feito para o homem. Não tem nenhum animalzinho, assim, porque eu já vi algumas reproduções, pinturas que mostram os homens abraçados com alguns cachorros, vaquinhas. Ah, claro, é tudo ilusão. Porque como a gente não consegue, quando eu estou falando a gente, todos nós, né, os católicos, os espíritas, os budistas, os islâmicos, ninguém consegue imaginar como que é o além. Como que é o além. Então, nós projetamos o que nós sabemos daqui. Então, nós imaginamos um além com animais, com espíritos, meramente espíritos, mas vestidos, com hospitais para espíritos. Nós projetamos como é o nosso mundo aqui e imaginamos que o além é lá igualzinho. Mas hoje foi um dos programas que eu mais discordei do Norberto, assim, quase que radicalmente em tudo, só concordei nesse detalhezinho. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso é justamente o rei, né, o rei da criação. E é responsabilidade do ser humano cuidar dos rios, da natureza, das plantas e dos animais. Mas, apesar de termos concordado só nisso, ainda assim vou discordar um pouquinho, porque o animal está aí para treinar o amor. Depende da leitura que se faz da realidade, porque eu poderia dizer para treinar o egoísmo, Norberto. Porque tem pessoas que dão coleiras de diamante, banhos de hidratação e tal, e não sei o quê, para um animal. Eu acho ótimo, eu tenho cachorro, adoro animal.
Mas só que eu tenho também compaixão do próximo, eu tenho também compaixão pelo ser humano. E quantas pessoas, né, que acolhem animais de ruas, trabalham com animais e não é capaz de dar um pedaço de pão para um ser humano que esteja passando fome. Márcia, aí hoje a gente, como o nosso tempo já está acabando, a sua pergunta e a resposta do Norberto já estarão nas considerações finais. Pode fazê-la. Tá, eu acho que praticamente eu já tinha feito. Foi hoje o programa que eu mais discordei. Quase foi o desespero dele afirmar, né, que na eternidade nós temos plantas, animais, minhocas e tudo. Aceito sim a espiritualidade, a ciência, né, não é Márcia. A ciência aceita a existência da espiritualidade no ser humano. Então, a vida eterna é para o ser humano. Então, depois da nossa morte, o ser humano continua vivo. Ele, Márcia, vai continuar sendo sempre Márcia. E eu tenho uma vida que mesmo perto dos 14 bilhões de anos que ele queira dizer do universo, parece que é muito tempo, mas uma vida que, em média, hoje, do brasileiro está de 74, 76 anos, é muito tempo para que eu possa tentar, a cada dia ser melhor, a cada dia ser mais caritativa, a cada dia ser mais misericordiosa, mais tolerante, mais respeituosa. Mas é Márcia, é a Márcia que evolui e depois da minha morte irei para junto de Deus, que é Pai e que me criou para Ele. Uhum. Então, como a Márcia não fez a pergunta, você pode responder o que quiser agora nas suas considerações finais, Norberto. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para a Márcia, só para deixar ela mais oriçada hoje. A telepatia funciona entre vivos? Sim, e não entre homem e animal. Entre homem e animal não funcionaria? Não. E entre animal e animal não funcionaria? Também não. Se eles não têm espiritualidade, eles não têm telepatia. Isso. E como a minhoca convence o minhoco a namorar com ela, como o passarinho convence a passarinha a namorar, eles falam minhoquês, passarinhês, ou você discorda totalmente disso? Eu achei que você ia me perguntar algo tão difícil. Mas é matéria limitado no tempo, na distância e por obstáculos. Espiritual não tem tempo, não tem distância e não tem obstáculos. Isso você não vai poder discordar de mim nunca, por mais que a gente viva aí 100 anos discutindo. Então, se eu estou na presença, eu e o Felipe estamos na presença. Então, nós podemos ter o sex appeal. Tenho que estar na presença, eu nunca vou ter atração por uma pessoa que está lá longe. Eu posso olhar o Brad Pitt e ser bonito, mas essa coisa da pele, né, que a gente fala que deu química, tem que estar na presença. Então, cada espécie animal tem lá, de criação, os seus recursozinhos de sedução, de cheiros, de pavão que abre, né, a cauda toda bonita, do canto, da dança do macho. Então, cada espécie tem, de criação da própria natureza, as suas técnicazinhas para atrair o parceiro, para procriar e garantir a continuidade da espécie. Muito bom. Satisfeitos? Muito, muito. Que os nossos ouvintes é que vão fazer os comentários sobre a satisfação individual de cada um de vocês. Sim. Como o Norberto disse, vocês podem participar pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também pelo nosso e-mail. É mistérios@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima.